chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. O tema da pregação esta noite é as características da ovelha e seus inimigos. Então nós estamos aqui diretamente da Igreja Batista Edificar Missão Gênesis, aqui em Castanhal, Pará, levando a palavra de Deus aos irmãos presentes e a todos aqueles que nos assistem através das redes sociais. Então você é bem-vindo em nome do Senhor Jesus. E para a introdução desta palavra, desejo ler Ezequiel, capítulo de número 34, versículo de número 14. Estou usando a Bíblia King James, que gosto muito, que diz assim: cuidarei das minhas ovelhas em pastos férteis e agradáveis, e o Israel serão a terra onde se deleitarão, ali se alimentarão em paz, em pastos ricos e verdejantes nas montanhas de Israel. Glória a Deus. Ainda Lucas, capítulo de número 15, diz assim a palavra do Senhor: foi então que Jesus lhes propôs a parábola seguinte: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa nos campos as 99 e vai em busca da que se extraviou até que o encontre, e assim que a encontra, coloca sobre os seus ombros, cheio de júbilo, e rumo para casa, ao chegar se reúne com os seus amigos e vizinhos e anuncia: alegrai-vos comigo, pois hoje encontrei a minha ovelha perdida. Amém. Glória a Deus. Então, o tema desta palavra esta noite é as características da ovelha e seus inimigos. E eu começo dizendo que neste tempo presente, que os homens, em geral, eles tomam como símbolo para si, para lhes representar, animais diversos. E antigamente, alguns times de futebol do Brasil, eles tomaram alguns animais para lhe representar, como o urubu, né? E outros que eu nem sei falar direito quais são. Mas a maioria das representações, eles tomam a força dos touros, o leão, o tigre, os carnívoros imbatíveis das florestas, nos céus, a visão das águias, que são caçadoras implacáveis, nos mares, os homens e as instituições querem associar suas marcas, suas patentes ao tubarão, às orcas, porque elas se destacam nos mares. E ainda
nas florestas os ursos destemidos e territoriais. E hoje em dia, com o avanço da tecnologia, nós temos buscado as najas, as sucuris da Amazônia e as diversas serpentes caçadoras mortais. Então eu fiquei imaginando, perguntando, sondando, e por que Deus, no Velho Testamento, o Criador, e Jesus, nosso Redentor, o Cristo amado, no Novo Testamento, traz como figura este animal, a ovelha. E ainda mais, porque todas as vezes que aparece ovelha na história da Bíblia, sempre ela está correndo risco, perdida, desorientada, ameaçada, andando pelo vale da sombra da morte, sendo tosquiada e sendo levada ao matadouro, andando pelo vale da sombra da morte, sendo abandonada pelos maus pastores, que são comparados por Paulo como lobos. Meu Deus! E aí, quando Jesus foi dar a ordem para os seus discípulos levarem o evangelho a todo mundo, por que ele não disse, pastor Salazar, eis que vos envio como águias, vocês voarão, bicarão todos os animais? Então por que ele não disse, eu vos envio como leões, como ursos, poderosos, como vocês serão como touros? Não. Ele disse, eu vos envio como ovelhas, meio de lobos. Apesar de termos pregações poderosas sobre a águia, admirável, visão, caçador implacável, ela não representa o cristão. Ela não sabe diferenciar amigos de inimigos. Tudo que se move e que for possível comer, ela vai comer. E existem imagens até águias tentando carregar crianças. Então a ovelha, ela foi escolhida por Deus, por Jesus, para representar, para assemelhar, para referenciar, para figurar um verdadeiro cristão, um verdadeiro filho de Deus. Por quê? Porque só a ovelha resume em si todas as características que Deus espera dos seus filhos, isto é, de mim e de você. Por isso, a palavra de Deus, tanto no Velho como no Novo Testamento, existe uma vasta referência sobre a ovelha. Por isso, na Bíblia, temos a ovelha, a ela, uma busca tremenda, uma dedicação, um amor incomparável, um cuidado singular, que Jesus chega a dizer:
o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. A ovelha, como representação, como símbolo ou figura, não serve para representar outra coisa a não ser eu e você, ou Jesus. Você já ouviu falar de um time de futebol chamado A Ovelha? Nem nas peladas aí não tem. Você já viu um barco, um navio com o nome Ovelha? Você já viu alguém, a Paula que gosta dos animais, dos cachorrinhos, colocar o nome ainda que seja ovelhinha? Não tem. Jesus chega a citar outros dois animais em Mateus 10,16, quando ele diz: eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos, portanto, sejam simples como a pomba e prudente como as serpentes. Mas, neste versículo, você nota que ele toma uma característica da pomba, a sua simplicidade. Ele toma outra característica da serpente, a sua prudência. Mas a ovelha, ele diz: eis que vos envio como ovelhas. E quero abrir um parênteses aqui para vos dizer que nesta parte Jesus está indo além do material, além do natural. Quando ele diz que envia-nos como ovelhas no meio de lobos, ele está dizendo que os cristãos, eles viveriam no meio de um mundo caótico, caído, no pecado, perigoso, e que nós deveríamos ter todo cuidado, andar com sabedoria, com simplicidade, mas tomando todos os cuidados, porque o território que nós estamos pisando é um território de lobos. E ainda mais, que somente com a proteção do sumo pastor seríamos capazes de atravessar este território tão tenebroso. Mas quero continuar sobre as características da ovelha, que representa cada cristão individualmente, mas também ela representa coletivamente. Em 1 João 10,16, diz a palavra de Deus: então haverá um só rebanho e um só pastor. Então a ovelha também representa a igreja coletivamente. 1 Pedro 5,2 diz assim: apacentai o rebanho de Deus, não por força, mas espontaneamente, segundo a vontade de Deus, sem torpe e ganância. Os pastores, os líderes, eu e você, nós somos comparados a pastores, porque desde os tempos mais remotos, cuidar de rebanho era uma tarefa árdua, mas respeitada e de extrema necessidade para a sobrevivência dos povos nômades. E até hoje, em todo o mundo,
o rebanho e o pastor é de extrema necessidade. Estudando, eu fui ver que o rebanho, ele pode ser composto por diversas ou várias raças, como os bovinos, os equinos, os caprinos e os ovinos. Mas hoje nós, como pastores, nós lidamos com especificamente duas raças: os ovinos e os caprinos. Os caprinos são os bodes e os ovinos as ovelhas. Por isso, em Mateus 25:33 diz que ele separará ou posicionará os bodes à esquerda e as ovelhas à sua direita, e proferirá a sentença no julgamento das nações. A ovelha, sempre que é citada na Bíblia, como falei, não tem jeito, ela sempre está em perigo. E seus piores inimigos, o tema da mensagem, são os carnívoros, representados pelos lobos, pelos leões e coiotes. Mas ela tem outro inimigo, que é o bode, que entra no meio do rebanho, mas age de forma totalmente diferente. Outros inimigos das ovelhas, eles são pequenos e muitas vezes imperceptíveis a olho nu. Eles são os insetos, os mosquitos e moscas, as bactérias e as verminosas. E um quarto chamado dos falsos pastores, chamados por Jesus de mercenário e por Paulo de lobos devoradores. Eu quero fazer um comparativo sobre o primeiro animal citado, que é o lobo, ou o bode, que se parecem e ainda são parentes próximos, embora de raças diferentes. Um é o bode e o outro é a ovelha. E como estamos em um rebanho de ovinos e caprinos, vamos ver como está o nosso comportamento diário no rebanho de Deus. Vale ressaltar que ovelha é sempre ovelha, e bode é sempre bode. Ainda que tenha uma pequena semelhança, ovelha não vira bode, e bode não vira ovelha. São duas composições diferentes. O que pode acontecer e o que pode alterar é o comportamento da ovelha por alguma razão. Estas observações nós veremos mais à frente. Vamos fazer então algumas comparações. E estas comparações, elas são baseadas no tempo que a Bíblia foi escrita, em que os animais geralmente não viviam confinados como hoje. Eles viviam em campo aberto. Somente à noite que o pastor trazia para a segurança do aprisco. Então, algum criador de ovelha, ovinos ou caprinos,
pode dizer, não, mas hoje não é assim. Mas nós estamos nos baseando do tempo em que a Bíblia foi escrita, trazendo para nossa realidade espiritual de hoje. E uma das primeiras observações é, veja aí, você é ovelha, veja isso, a ovelha não gosta e não consegue viver sozinho. A ovelha, ela não gosta e não consegue viver sozinha. Ela gosta do coletivo, do grupo, do rebanho. E eu li uma coisa interessantíssima. Uma especialista em ovinos e caprinos, ela diz que a ovelha, até quando ela está doente, que o pastor, o cuidador, coloca em quarentena, ela tem que ficar a uma distância, que pelo menos ela veja as demais ovelhas do rebanho. Por isso que o Júnior atravessou o mar da Galileia, lá do outro lado do Jardim das Acácias, e vem para cá. Montrões não está aqui hoje, né? Mas ele vem lá do outro lado. Lá está o Carlos Eduardo, bem distante, porque nós sentimos, o pastor Salazar deixa o Prata lá no domingo, depois do meio-dia, para estar aqui. Você tinha tantas coisas para fazer, talvez, poderia estar em outro lugar, mas você queria estar perto dos irmãos, porque você é ovelha. Você não consegue viver sozinho, você não gosta. Ovelha não gosta de ficar só. O bode, ele gosta de andar sozinho. É por isso que um rebanho de ovelhas, o pastor pega um sino e coloca na ovelha mais velha, mais experiente do rebanho. E à tarde, como ela já conhece o caminho de casa, o pastor toca um sino à distância e ela volta para o rebanho, para o aconchego do pastor, e todas as ovelhas a seguem. É mais ou menos o que acontece. Se um dia eu chegar, faltar aqui, pastor Nilson não estiver, pastor Salazar ficou lá no Prata, pastora Cris viajou, pastora Darlene não está, tenho certeza que não ficará aqui sem culto. Que o irmão se levantará e diz, opa, o pastor não veio, os pastores não vieram, mas não vai ficar sem culto aqui, porque eu sou a ovelha mais velha, eu tenho um sino aqui no meu peito, e eu vou levar esse trabalho adiante, em nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Aí segue então essa ovelha, e essa ovelha, as ovelhas, isso é uma característica interessante da ovelha, é que ela solta um odor suave das suas patas, e as outras ovelhas conhecem esse odor. O pastor conhece também o odor dessa ovelha, por isso ele a encontra. O bode é diferente. O bode, ele tem uma glândula fédica que ele expele um odor muito forte. É para espantar os outros não chegarem perto dele. Ele gosta sempre de estar só. E se o pastor cuidar esses bodes em lugares abertos, ele tem que colocar, ao contrário da ovelha, ele tem que colocar um sino em cada bode, para encontrar o bode na tarde.
porque ele gosta de andar sozinho. Outra característica desses dois animais, que são antagônicas em seus costumes e procedimentos, é que a ovelha, 10 ovelhas, consegue comer uma pequena panela. Uma pequena panela, se coloca a ração e elas comem lá. O bode não. Por aqui já passou alguns assim, né, pastor Salazar? Que não podia comer junto, que dava cabeçada em todo mundo. Porque o bode não gosta de coletividade. Ele dá cabeçada quando o outro se aproxima. Mas você é ovelha. Você é ovelha. A ovelha, elas gostam de beber água tranquilas, limpas, e elas se colocam perfiladas para não sujar a água. Os bodes, quando vão beber, eles sujam as águas, batem suas patas e ainda defecam nas águas dos rios, deixando totalmente poluídas. Que tristeza, porque hoje nós encontramos assim essas características de pessoas que se dizem cristãos, mas aonde passam, deixam rastros terríveis, deixam rastros sujos, aonde passa. Que Deus tenha misericórdia. Os bodes e as cabras, macho e fêmea, ambos têm chifres. Eu não sabia disso. Você sabia? Os bodes e as cabras, ambos têm chifres, tanto o macho quanto a fêmea. A ovelha e o carneiro não têm chifres. Graças a Deus que você é ovelha e carneiro, né? Os bodes, eles não cultivam laços de proximidade com as cabras. Eles só se ajuntam para acasalar. Vocês já viram gente assim? Mulheres que têm filhos de 5 cabras diferentes, 8 cabras diferentes. Aí nesse caso é 8 bodes diferentes, né? Não tem laço familiar, não tem proximidade. Eles só se aproximam por causa do sexo, por causa do acasalamento. Diferente da ovelha, que gosta de viver em grupo, que cultivam estar junto. Por isso mesmo, os filhos dos bodes com as cabras são chamados de cabritos. Eita misericórdia! Por isso que o mundo vai de mal a pior, porque filho de cabra e bode dá cabrito. Como estamos gerando nossos filhos? O que você está parindo? Os filhos das ovelhas, elas são chamadas de ovelhinhas ou cordeirinhos. Que nossas crias, nossos filhos, não sejam cabritos, sejam ovelhas, ovelhinhas, ou sejam
cordeirinhos. Então, o bode é citado não por causa do grande dano de morte que ele coma as ovelhas, apesar de dar cabeçada nas ovelhas. Se deixar o bode junto com a ovelha à noite, é possível que ele até mate uma ovelha, mas ele é citado mais porque, em parte, eles se parecem e podem estar no meio do mesmo rebanho. O que mata as ovelhas são os carnívoros, representados por lobos, leões, coiotes, e para protegê-los, eles precisam da presença do pastor, citado por Davi no Salmo 23, a sua vara e seu cajado me consolam. Quando o rebanho de ovelhas vê o seu pastor com uma vara, com um cajado, ele tem certeza que ela está protegida. Glória a Deus. O terceiro grupo de inimigos, eles são os pequenos, como já citei, muitas vezes imperceptíveis, que são os insetos, como a mosca e mosquitos, as bactérias e as verminoses. As partes, olha só, irmão, como quando eu estava estudando aqui, achei incrível como se parece conosco. Nós conhecemos a igreja. Olha as partes que estão mais suscetíveis a serem atacadas por essas bactérias, por estes parasitas minúsculos. Elas entram pelas patas ou pés da ovelha, cria uma frieira, depois se inflama, a mosca coloca os seus ovos, e então infecta toda o corpo da ovelha, e a partir daquele momento, a ovelha passa a andar mancando. Ela não consegue colocar suas patas, e ela só caminha com as patas no chão. Nós seríamos como o cotovelo. E ainda mais, pelos ouvidos, pela boca, ela come o capim contaminado com ovos, com larvas de vermes, que estão escondidas, e também ela é contaminada pelos olhos. Será que parece conosco? Aquela pregação que eu fiz, o pecado, filho da cobiça, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, tem tudo a ver conosco. Por isso que a ovelha, ela se parece com o cristão, ela representa o cristão. E o quarto e último inimigo da ovelha, o pior de todos, é chamado de mercenário por Jesus e de lobo por Paulo. É aquele que deveria cuidar da ovelha, mas ele só quer a lã, a carne e o leite. Meu irmão, eu fiz esta abordagem, estas comparações, para tentar diagnosticar por que você se perdeu, ou está manco ou doente. Talvez morando no mesmo curral à noite, estando no mesmo aprisco, caminhando no mesmo rebanho, você se depara com um animal que até parece que é ovelha, mas é bode.
e você levou algumas cabeçadas, alguns coices que lhe machucaram. Na sua caminhada como ovelha de Jesus, talvez um leão, num descuido, feriu você. Ou talvez você foi infectado sem saber, pelos ouvidos. A ovelha, ela não ataca nem para defender os seus filhos. A ovelha, ela não ataca nem para defender os seus filhos. Pastor, então o que acontece quando nós vemos uma ovelha dando cabeçada, dando coice, dando patada? O que está acontecendo? Na verdade, os seus ouvidos foram infectados por parasitas que colocaram ovos lá. E a dor insuportável, a agonia que ela está sentindo, ela passa a bater sua cabeça e agredir fora da sua normalidade. Fiquei pensando então nos nossos irmãos pentecostais, que geralmente atribuem as coisas a demônios. E neste caso, espiritualmente é verdadeiro. Quando vemos um cristão que provadamente era ovelha, agindo de forma diferente, possivelmente ele está infectado. Seus ouvidos foram infectados com mensagem de derrota, de desânimo, de tristeza, de ofensa. E aí ele passa a agir de forma totalmente diferente. Talvez você, sem saber, pastando, comeu uma grama infectada por parasitas que veio para dentro de você, e as verminoses dentro de você estão atuando, tirando, bebendo o sangue por dentro, e você está sofrendo. Talvez um pastor, um líder, que deveria dar proteção, devia caminhar, lhe feriu, tirou a beleza, a sua beleza. A beleza da ovelha é a lã. Quem já viu uma ovelha sem lã? Nunca viram uma ovelha? Ela fica feia demais. Depois que a ovelha é tosquiada, ela fica coitadinha. A beleza da ovelha é a lã. E falsos pastores, falsos mestres, muitos deles têm tirado a beleza da ovelha por causa do pecado. Eu não sei o que aconteceu na sua caminhada. Por que você está doente? Por que você está manco? Por que você está desnutrido? Nesta noite, é uma noite que Jesus quer fazer você voltar para o seu aprisco. Ele está arriscando e arriscou tudo. Na parábola da ovelha perdida, ele deixa as 99 no deserto. Ele deixa no deserto, ele não deixa no aprisco. Alguns irmãos já sabem disso. Por que nós dizemos assim, que Jesus
o bom pastor, ele deixou as 99 no aprisco. Por causa de quê? Por causa do hino Sem Ovelhas, que nosso querido Osés de Paula cantou há muitos e muitos anos. E as 99 deixou no aprisco. Claro que a voz do Osés de Paula nem se compara com a minha, né? Mas as 99, a Bíblia diz que ele deixou no deserto e foi atrás de mim e de você. Isso quer dizer que ele arriscou tudo. Ele deixou a sua glória. Ele sabia que eu e você poderíamos rejeitá-lo. Ele sabia que seria escarnecido, zombado, maltratado, mas ele arriscou. Por causa do seu amor. Portanto, ele quer te encontrar, qualquer que seja a tua situação, agora, neste momento, e colocar nos seus braços, e levar gostoso para a sua casa, com júbilo e alegria, e chegando lá, dizer: achei a minha ovelha perdida. Queira nesta noite, ainda nesta noite, na sua casa, aonde você estiver, ser encontrada por Jesus. Ainda que você esteja mancando, ferida, desnutrida, maltratada, abandonada, o sumo pastor garante: as minhas ovelhas, eu conheço cada uma delas, e ninguém as arrebatará das minhas mãos, disse Jesus. É promessa dele, seu cuidado, sua devoção, seu amor, apesar de tantos inimigos. Se você colocar suas vidas nas mãos deles, você será bem sucedido. Glória a Deus. Você é ovelha. Você não é bode. Talvez por algum motivo desses que eu citei, um desses 4 inimigos chegou próximo a você. Você sofreu consequências, ou por causa de bodes, ou por causa de felinos que lhe feriram, ou parasitas que contaminaram você pelos olhos, pelos pés, pelas mãos, pelos ouvidos, pela boca. Ou talvez você tenha sido ferido por falsos pastores. Mas eu quero, para terminar, ler Ezequiel, capítulo de número 34. O que Deus diz para estes últimos inimigos e para você, ovelha do Senhor Jesus. Diz a palavra de Deus. Isso é para mim que sou pastor, para você que está ouvindo esta mensagem, e para você que é ovelha. Então veio a mim a palavra de Yahvé: ó filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Prega aos pastores nos seguintes termos: assim diz Yahvé, o eterno e soberano Deus: ai dos pastores de Israel, que só cuidam de si mesmos. Porventura a missão dos pastores não é zelar pelo rebanho? Entretanto, comeis a coalhada e vos vestis de lã, e ainda matais os melhores,
e mais robustos animais, mas desprezais o cuidado do rebanho. Não fortaleceste a ovelha fraca, não curaste a doente, não enfaixaste a ferida, não trouxeste de volta a desragada, nem buscaste os perdidos. Pelo contrário, tendes dominado sobre elas com tirania e brutalidade. Por estes motivos, elas estão dispersas, porquanto não há um só pastor de verdade, e ao se espalharem sem rumo, tornaram-se presas fáceis e alimento para todos os animais selvagens. Assim, as minhas próprias ovelhas vaguearam por todos os montes e por todas as altas colinas, foram debandadas por toda a terra, e ninguém se preocupou com elas, nem as procurou. Por isso, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, afirma Yahvé, o eterno Deus, que já as minhas ovelhas foram entregues à rapina e serviram de comida aos animais selvagens. Por falta de pastor, os meus pastores não se preocuparam em sair em buscar as ovelhas, tampouco em zelar por um bom pastoreio, pois preferem dar mais atenção a si mesmos do que ministrar o devido cuidado pastoral ao meu rebanho. Ouvi bem, ó pastores, ouvi a palavra de Yahvé, o Senhor. Assim diz o Eterno: eis que posicione-me contra estes maus pastores, e os considero responsáveis pelo meu rebanho. Eu mesmo farei com que abandonem a função de apacentar as minhas ovelhas, a fim de que também não mais alimentem só a si mesmo. Eis que livrarei o meu rebanho da boca deles, para que não lhes sirvam mais de comida. Porque assim declara Yahvé, o soberano Deus: eu mesmo buscarei as minhas ovelhas, e delas cuidarei pessoalmente, assim como o pastor busca as ovelhas dispersas, quando dedicam seu cuidado do rebanho. Também eu tornarei conta das minhas ovelhas. Eu as livrarei de todos os lugares. Eu os livrarei de todos os lugares para onde foram dispersas, no dia das nuvens ameaçadoras e das trevas. Eu as farei sair do meio das outras nações, e as reunirei, trazendo-as dos outros povos e regiões para viverem em sua própria terra. Então as apacentarei no meu altos montes de Israel, no vales e em todos os povoados do país. Cuidarei das minhas ovelhas em pastos férteis e agradáveis, e os altos dos montes de Israel serão a terra onde se deleitarão, e ali alimentarão em paz e em pastos ricos e verdejantes nos montes de Israel. Eu pessoalmente serei o pastor do meu rebanho, e as farei repousar em pastos exuberantes. Oráculo de Yahvé, o Senhor Deus. Buscarei as ovelhas perdidas, trarei de volta as que se desviaram, enfaixarei a que estiver ferida, e cuidarei da recuperação da fraca. Porém a teimosa e desobediente eu a consumirei. Contudo, todas apacentarei com justiça e com carinho. Quanto a ti, ó meu rebanho, assim afirma Yahvé, o Eterno, o soberano Deus: julgarei entre uma ovelha e outra, entre o carneiro e bodes. Porventura não vos é suficiente fartar-vos do bom pasto? Precisais ainda pisotear
o restante da pastagem, seu bode. Não vos basta beber das águas límpidas e frescas, necessitais também enlamear o ribeiro, o bode. Por esse motivo, Yahvé, o Senhor Deus, assim declara a eles: observai, eu mesmo julgarei entre a ovelha gorda e a ovelha magra, porquanto em vossa ânsia forçaste passagens com o corpo e com o ombro e empurrões todas as ovelhas fracas e enfermas com chifres e até expulsá-las do rebanho. No entanto, eu salvarei todas as minhas ovelhas e não permitirei mais que sirvam de presa. Então ajuizarei entre ovelhas e ovelhas. Darei às minhas ovelhas um pastor, um rei, que será como o meu servo Davi, para ser seu único pastor. Ele cuidará do meu rebanho e será o seu líder. Assim eu, Yahvé, serei o seu Deus, e aquele rei, semelhante a Davi, será o príncipe e governador supremo no meio das minhas ovelhas. E tenho dito: oráculo do Senhor. Aleluia. Para terminar, eis que celebrarei uma aliança de paz com as minhas ovelhas, e deixarei a terra livre de animais ferozes, a fim de que o meu rebanho possa viver em segurança e tranquilo no deserto, em dormir em paz e nas florestas. Farei das minhas ovelhas e das minhas terras ao redor do meu monte, o templo, uma bênção, e proverei as chuvas todas a seu tempo, e haverá chuva de bênçãos. As árvores do campo produzirão seus frutos, a terra darão sua safra, as ovelhas viverão seguras na terra. Então elas compreenderão que eu sou Yahvé, o Senhor, quando eu quebrar as cargas do seu jugo e livrar das mãos daqueles que a dominam e as escravizam. Assim não serão mais saqueadas pelas nações pagãs, tampouco os animais ferozes da terra voltarão e perseguirão e devorarão, mas habitarão em paz e tranquilidade, e ninguém lhes causará qualquer temor. Eu lhes abençoarei com uma terra conhecida por sua exuberância e boas colheitas, e as minhas ovelhas jamais serão vítimas da fome, nem carregarão sobre suas costas o escárnio e a humilhação das nações. Então o meu rebanho compreenderá que eu, Yahvé, o Senhor seu Deus, caminho com as minhas ovelhas, e que elas, a casa de Israel, são o meu povo, afirma Yahvé, o eterno Senhor. Portanto, ouvi, vós, meu rebanho querido, ovelha das minhas pastagens, sois o meu povo, e eu sou o vosso Deus. Palavra de Yahvé, o soberano e eterno Deus. Eu sou ovelha. Repita. Com mais força, com convicção. Eu sou ovelha. Ele é o meu pastor. Ele é o meu pastor. Ele é o meu pastor. Aleluia. Aplauda Jesus. Ele merece. Ele merece. Ele merece. Ele merece. Em nome de Jesus. Glória a Deus.